Por favor, nos ajude deixando seu gostei no vídeo. E o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi interrogado ontem, durante mais de 2 horas, pelo juiz Sérgio Moro, em Curitiba. No depoimento, Lula chamou o ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci, de mentiroso. Eu vi atentamente o depoimento do Palocci. Uma coisa quase que cinematográfica. Eu conheço o Palocci bem. O Palocci, se não fosse um ser humano, ele seria um simulador. Sim. Sabe? Ele é tão esperto que ele é capaz de simular uma mentira mais verdadeira que a verdade. Palocci é médico, é calculista, é frio. Na semana passada, Palocci disse ao juiz Sérgio Moro que Lula fechou um pacto de sangue com a Odebrecht, no valor de 300 milhões de reais, para manter as vantagens que a empreiteira tinha no governo. E que esse pacto incluiu pagamentos de palestras, o sítio de Atibaia e o terreno onde seria construída uma nova sede para o Instituto Lula. Ele inventou a frase de efeito, pacto de sangue, com Emílio Odebrecht. Ele fez um pacto de sangue com os relatores, com os advogados dele e talvez com o Ministério Público. Certo. Porque ele disse exatamente o que o PowerPoint queria que ele dissesse. Depois de mais de 2 horas de depoimento, Lula questionou o próprio juiz Sérgio Moro, que já o condenou uma vez. Eu vou chegar em casa amanhã, vou almoçar com 8 netos e uma bisneta de 6 meses. Eu posso olhar na cara dos meus filhos e dizer que eu vim a Curitiba prestar depoimento a um juiz imparcial. Bem, primeiro não cabe ao senhor fazer esse tipo de pergunta para mim, mas de todo modo, sim. Sim. Porque não foi o procedimento na outra ação, doutor. Eu não vou discutir a outra ação Não foi. Com o senhor ex-presidente. Se nós fôssemos discutir aqui, a minha convicção foi que o senhor é culpado. Não vou discutir aquele processo aqui. O senhor está discutindo lá no tribunal e apresente suas razões no tribunal, certo? Se nós fôssemos discutir aqui, não seria bom para o senhor. Mas é porque nós temos que discutir aqui. Não, eu vou interromper Eu aqui vou a continuar. gravação. O advogado de Antônio Palocci, Adriano Bretas, disse que enquanto o ex-ministro estava em silêncio, era apontado como um homem inteligente e virtuoso. Mas, quando falou a verdade, Lula passou a dizer que Palocci é calculista e dissimulado. O advogado disse ainda que dissimulado é Lula, que nega tudo que lhe contraria. O Instituto Lula reiterou que nunca solicitou nem teve posse do terreno comprado pela Odebrecht e que as declarações de Palocci não são verdadeiras e que visam a obtenção de benefícios penais junto aos promotores e ao juiz Sérgio Moro. A Odebrecht reiterou que colabora com a Justiça, já reconheceu seus erros e assinou acordo de leniência. A Polícia Federal cumpriu mandados de busca em 5 estados, os 5 endereços ligados ao ministro da Agricultura, Blairo Maggi. A ordem foi do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, que viu indícios de crime de obstrução de justiça por parte do ministro e de mais 5 políticos de Mato Grosso. A reportagem é da Camila Bonfim, de Brasília. Policiais federais buscaram documentos neste prédio, que fica no centro de Brasília. Eram mandados de busca e apreensão contra o ministro da Agricultura, Blairo Maggi. O apartamento é funcional, pertence ao Senado, porque Blairo Maggi é senador licenciado do mandato pelo Partido Progressista. Por isso, a Polícia do Senado também acompanhou a operação. Os mandados foram autorizados pelo ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal. Ele homologou a delação do ex-governador de Mato Grosso, Silval Barbosa, no mês passado. As revelações feitas pelo delator levaram às medidas de hoje, pedidas pela Procuradoria-Geral da República. Na delação, Silval Barbosa cita Blairo Maggi diversas vezes. Afirmou que o ministro comprou a versão de um depoimento para que fosse favorável a ele. Segundo Silval, Blairo Maggi pagou 3 milhões destinados ao ex-secretário de Fazenda de Mato Grosso, Éder Moraes. Silval admite que pagou outros 3 milhões. E Éder Moraes voltou atrás no depoimento. Além disso, a Procuradoria apontou suspeitas de que Blairo tenha atuado para unificar linhas de defesa e que também teria enviado seu suplente, o senador Aparecido dos Santos, conhecido como Cidinho Santos, como emissário de uma mensagem a Silval Barbosa, depois que Silval foi preso. Segundo o Ministério Público, o senador foi ao presídio para reforçar a promessa de que seriam anuladas as investigações que levaram Silval a ser preso. Para o ministro Luiz Fux, são veementes os indícios quanto ao cometimento do crime de obstrução de investigação de crimes de organização criminosa por parte de Blairo Maggi e do senador José Aparecido dos Santos, além de intermediários.
O ministro também autorizou buscas em 2 endereços de Blairo, em Mato Grosso, uma casa em Rondonópolis e uma sala comercial em Cuiabá. E na casa do senador Cidinho, os policiais fizeram buscas na Câmara, no gabinete do deputado federal Ezequiel Fonseca, do Partido Progressista. Ele foi flagrado pegando dinheiro de Silvio César, então chefe de gabinete de Silval Barbosa, que filmou a entrega como parte das provas apresentadas na delação premiada. O deputado recebeu os maços de dinheiro em uma caixa de papelão. Em Cuiabá, os agentes da Polícia Federal estiveram na Assembleia Legislativa e na Prefeitura. O atual prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, do PMDB, foi flagrado recebendo maços de dinheiro. O prefeito enche os bolsos do paletó. E era tanto dinheiro que ele deixa até cair e se agacha para juntar os maços. A pedido da Procuradoria-Geral da República, o ministro Luiz Fux também autorizou hoje o afastamento de 5 dos 6 conselheiros titulares do Tribunal de Contas do Estado. O presidente, o vice-presidente, o corregedor-geral, o ouvidor-geral e mais um conselheiro. O tribunal é responsável por fiscalizar o uso do dinheiro público. E eles são suspeitos de corrupção passiva, sonegação de renda, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O ministro Luiz Fux também proibiu os 5 conselheiros de ir ao tribunal ou de ter contato com funcionários. Blairo Maggi disse por nota que nunca agiu ou autorizou que alguém agisse para obstruir a justiça. O ministro disse que não houve pagamentos feitos ou autorizados por ele a Éder Moraes para acobertar qualquer ato e que nunca utilizou meios ilícitos na vida pública nem em suas empresas. A assessoria de Emanuel Pinheiro disse que o prefeito de Cuiabá vai se defender no fórum adequado. O ex-deputado estadual Hermínio Barreto disse que o dinheiro era para a campanha eleitoral e que a explicação precisa vir do ex-governador Silval Barbosa. O deputado Ezequiel Fonseca disse que a medida de busca e apreensão é importante para a defesa dele e que confia na justiça. O conselheiro Antônio Joaquim publicou nota numa rede social em que diz que nunca recebeu vantagem indevida para exercer o cargo que ocupa e nunca autorizou qualquer pessoa a falar em seu nome. Ele disse que espera que a investigação em curso seja rápida para que possa, abre aspas, resgatar a cidadania sequestrada pela decisão do STF, fecha aspas. O advogado do conselheiro José Carlos Novelli disse que ele recebeu com tranquilidade a decisão, mesmo considerando a medida desproporcional, porque não foram apresentadas provas de atos ilícitos. Nós não conseguimos contato com a defesa dos outros conselheiros. A Polícia Federal prendeu hoje cedo em Florianópolis o reitor da Universidade Federal de Santa Catarina. A reportagem é do Ricardo Vondorf. A operação mobilizou mais de 100 policiais federais em Brasília, Itapema, no litoral catarinense e em Florianópolis. Eles cumpriram 16 mandados de busca e apreensão, a maior parte na Universidade Federal de Santa Catarina. A Justiça também autorizou a condução coercitiva de 5 professores. Eles foram levados para prestar depoimento na sede da Polícia Federal. 7 pessoas estão presas temporariamente, entre elas o reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, Luiz Carlos Cancellier. A Justiça determinou o sigilo das investigações e não divulga os nomes dos outros envolvidos. Hoje nós temos uma fase da investigação que foi feita. Ainda há muito a se apurar, nós temos a fases, digamos, da investigação a serem feitas, como apurar a todos que se beneficiaram desse esquema. Hoje as medidas que foram pedidas e deferidas judicialmente e cumpridas nessa data foram visando essencialmente atingir e tirar o acesso às pessoas que de alguma forma comandavam esse esquema a hora investigado. De acordo com a Polícia Federal, o reitor Luiz Carlos Cancellier é suspeito de dificultar investigações sobre possíveis desvios de verbas para os cursos de ensino à distância oferecidos pela universidade. Os recursos são do programa Universidade Aberta do Brasil, do governo federal, para capacitar professores da rede pública. Cerca de 80 milhões de reais já foram repassados para a UFSC desde que o programa foi criado há 11 anos. A polícia não sabe dizer ao certo a quantia desviada. Para isso, conta com a ajuda da Controladoria Geral da União e do Tribunal de Contas da União. Segundo os investigadores, há indícios de que muitas bolsas de estudo foram concedidas para pessoas sem vínculo com o magistério e também para parentes de professores e funcionários da universidade.
A PF também identificou o uso de empresas de fachada para superfaturar serviços, como a locação de veículos. A reitoria interina da UFSC afirmou que a investigação ainda está em andamento e que a universidade vai ajudar a esclarecer os fatos. A CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do Ministério da Educação, ainda não se manifestou. Não, certo? Se nós formos discutir aqui, não seria bom para o senhor. Mas é porque nós temos que discutir aqui. Não, eu vou interromper eu aqui vou continuar. O advogado de Antônio Palocci, Adriano Bretas, disse que enquanto o ex-ministro estava em silêncio, era apontado como um homem inteligente e virtuoso. Mas, quando falou a verdade, Lula passou a dizer que Palocci é calculista e dissimulado. O advogado disse ainda que dissimulado é Lula, que nega tudo que lhe contraria. O Instituto Lula reiterou que nunca solicitou nem teve posse do terreno comprado pela Odebrecht e que as declarações de Palocci não são verdadeiras e que visam a obtenção de benefícios penais junto aos promotores e ao juiz Sérgio Moro. A Odebrecht reiterou que colabora com a Justiça, já reconheceu seus erros e assinou acordo de leniência. A Polícia Federal cumpriu mandados de busca em 5 estados, os 5 endereços ligados ao ministro da Agricultura, Blairo Maggi. A ordem foi do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, que viu indícios de crime de obstrução de justiça por parte do ministro e de mais 5 políticos de Mato Grosso. A reportagem é da Camila Bonfim, de Brasília. Policiais federais buscaram documentos neste prédio, que fica no centro de Brasília. Eram mandados de busca e apreensão contra o ministro da Agricultura, Blairo Maggi. O apartamento é funcional, pertence ao Senado, porque Blairo Maggi é senador licenciado do mandato pelo Partido Progressista. Por isso, a Polícia do Senado também acompanhou a operação. Os mandados foram autorizados pelo ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal. Ele homologou a delação do ex-governador de Mato Grosso, Silval Barbosa, no mês passado. As revelações feitas pelo delator levaram às medidas de hoje, pedidas pela Procuradoria-Geral da República. Na delação, Silval Barbosa cita Blairo Maggi diversas vezes. Afirmou que o ministro comprou a versão de um depoimento para que fosse favorável a ele. Segundo Silval, Blairo Maggi pagou 3 milhões destinados ao ex-secretário de Fazenda de Mato Grosso, Éder Moraes. Silval admite que pagou outros 3 milhões. E Éder Moraes voltou atrás no depoimento. Além disso, a Procuradoria apontou suspeitas de que Blairo tenha atuado para unificar linhas de defesa e que também teria enviado seu suplente, o senador Aparecido dos Santos, conhecido como Cidinho Santos, como emissário de uma mensagem a Silval Barbosa, depois que Silval foi preso. Segundo o Ministério Público, o senador foi ao presídio para reforçar a promessa de que seriam anuladas as investigações que levaram Silval a ser preso. Para o ministro Luiz Fux, são veementes os indícios quanto ao cometimento do crime de obstrução de investigação de crimes de organização criminosa por parte de Blairo Maggi e do senador José Aparecido dos Santos, além de intermediários. O ministro também autorizou buscas em 2 endereços de Blairo, em Mato Grosso, uma casa em Rondonópolis e uma sala comercial em Cuiabá. E na casa do... de Emanuel Pinheiro disse que o prefeito de Cuiabá vai se defender no fórum adequado. O ex-deputado estadual Hermínio Barreto disse que o dinheiro era para a campanha eleitoral e que a explicação precisa vir do ex-governador Silval Barbosa. O deputado Ezequiel Fonseca disse que a medida de busca e apreensão é importante para a defesa dele e que confia na justiça. O conselheiro Antônio Joaquim publicou nota numa rede social em que diz que nunca recebeu vantagem indevida para exercer o cargo que ocupa e nunca autorizou qualquer pessoa a falar em seu nome. Ele disse que espera que a investigação em curso seja rápida para que possa, abre aspas, resgatar a cidadania sequestrada pela decisão do STF, fecha aspas. O advogado do conselheiro José Carlos Novelli disse que ele recebeu com tranquilidade a decisão, mesmo considerando a medida desproporcional, porque não foram apresentadas provas de atos ilícitos. Nós não conseguimos contato com a defesa dos outros conselheiros. A Polícia Federal prendeu hoje cedo em Florianópolis o reitor da Universidade Federal de Santa Catarina. A reportagem é do Ricardo Vondorf. A operação mobilizou mais de 100 policiais federais em Brasília, Itapema, no litoral catarinense e em Florianópolis. Eles cumpriram 16 mandados de busca e apreensão, a maior parte na Universidade Federal de Santa Catarina. A Justiça também autorizou a condução coercitiva de 5 professores. Eles foram levados para prestar depoimento na sede da Polícia Federal.
7 pessoas estão presas temporariamente. Entre elas, o reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, Luiz Carlos Cancellier. A Justiça determinou o sigilo das investigações e não divulga os nomes dos outros envolvidos. Hoje nós temos uma fase da investigação que foi feita. Ainda há muito a se apurar, nós temos fases, digamos, da investigação a serem feitas, como apurar a todos que se beneficiaram desse esquema. Hoje as medidas que foram pedidas e deferidas judicialmente e cumpridas nessa data foram visando essencialmente atingir e tirar o acesso às pessoas que de alguma forma comandavam esse esquema a hora investigado. De acordo com a Polícia Federal, o reitor Luiz Carlos Cancellier é suspeito de dificultar investigações sobre possíveis desvios de verbas para os cursos de ensino à distância oferecidos pela universidade. Os recursos são do programa Universidade Aberta do Brasil, do governo federal, para capacitar professores da rede pública. Cerca de 80 milhões de reais já foram repassados para a UFSC desde que o programa foi criado há 11 anos. A polícia não sabe dizer ao certo a quantia desviada. Para isso, conta com a ajuda da Controladoria Geral da União e do Tribunal de Contas. No depoimento, Lula chamou o ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci, de mentiroso. Eu vi atentamente o depoimento do Palocci. Uma coisa quase que cinematográfica. Eu conheço o Palocci bem. O Palocci, se não fosse um ser humano, ele seria um simulador. Sim. Sabe? Ele é tão esperto que ele é capaz de simular uma mentira mais verdadeira que a verdade. Palocci é médico, é calculista, é frio. Na semana passada, Palocci disse ao juiz Sérgio Moro que Lula fechou um pacto de sangue com a Odebrecht, no valor de 300 milhões de reais, para manter as vantagens que a empreiteira tinha no governo. E que esse pacto incluiu pagamentos de palestras, o sítio de Atibaia e o terreno onde seria construída uma nova sede para o Instituto Lula. Ele inventou a frase de efeito, pacto de sangue, com Emílio Odebrecht. Ele fez um pacto de sangue com os relatores, com os advogados dele e talvez com o Ministério Público. Certo. Porque ele disse exatamente o que o PowerPoint queria que ele dissesse. Depois de mais de 2 horas de depoimento, Lula questionou o próprio juiz Sérgio Moro, que já o condenou uma vez. Eu vou chegar em casa amanhã, vou almoçar com 8 netos e uma bisneta de 6 meses. Eu posso olhar na cara dos meus filhos e dizer que eu vim a Curitiba prestar depoimento a um juiz imparcial. Bem, primeiro não cabe ao senhor fazer esse tipo de pergunta para mim, mas de todo modo, sim. Sim. Porque não foi o procedimento na outra ação, doutor. Eu não vou discutir a outra ação não foi. Com o senhor ex-presidente. Se nós fôssemos discutir aqui, a minha convicção foi que o senhor é culpado. Não vou discutir aquele processo aqui. O senhor está discutindo lá no tribunal e apresente suas razões no tribunal, certo? Se nós fôssemos discutir aqui, não seria bom para o senhor. Mas é porque nós temos que discutir aqui. Não vou interromper eu aqui vou continuar. O advogado de Antônio Palocci, Adriano Bretas, disse que enquanto o ex-ministro estava em silêncio, era apontado como um homem inteligente e virtuoso. Mas, quando falou a verdade, Lula passou a dizer que Palocci é calculista e dissimulado. O advogado disse ainda que dissimulado é Lula, que nega tudo que lhe contraria. O Instituto Lula reiterou que nunca solicitou nem teve posse do terreno comprado pela Odebrecht e que as declarações de Palocci não são verdadeiras e que visam a obtenção de benefícios penais junto aos promotores e ao juiz Sérgio Moro. A Odebrecht reiterou que colabora com a Justiça, já reconheceu seus erros e assinou acordo de leniência. A Polícia Federal cumpriu mandados de busca em 5 estados, os 5 endereços ligados ao ministro da Agricultura, Blairo Maggi. A ordem foi do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, que viu indícios de crime de obstrução de justiça por parte do ministro e de mais 5 políticos de Mato Grosso. A reportagem é da Camila Bonfim, de Brasília. Policiais federais buscaram documentos neste prédio. Por favor, nos ajude deixando seu gostei no